Senhores, realmente bem-vindos a mais esta aula, né? E hoje vou falar realmente, vamos fazer essa relação então interdisciplinar entre várias áreas do conhecimento e falar a vocês principalmente da área da pedagogia, né? Pensamos então num grande estudo de caso, com essa grande temática então sobre os jogos e a própria ludicidade na escola. Temos aí um caso específico, no caso aí de Sobral. Esse caso, então, relata onde, nos últimos anos, é, nos últimos anos, o próprio município, então, de Sobral, aí no estado do Ceará, ele é reconhecido, então, por ter melhorado a sua qualidade da educação de maneira, então, significativa. Sobral hoje é uma grande cidade universitária, praticamente com 200 e poucos mil habitantes, né? Então, nos anos 90, 46% dos alunos aí eram considerados analfabetos escolares. Hoje, nós temos 83% dessas crianças que têm um alto nível de proficiência em leitura e 91% em escrita. Na média do país, estas taxas são então de 45% e 66%, então, respectivamente. Esses dados apontam então que parte desse sucesso se deve à maneira diferenciada de encarar esta avaliação. Destaca-se também que não há um único método de alfabetização, e sim procedimentos diferenciados que ocorrem e, e a própria ludicidade, a própria aprendizagem significativa, que são então contextualizados com isso. Bem, observamos também que a grande promoção ela se dá também na própria interação entre os pares. E aí nisso temos a família, temos a própria comunidade, né, que defendem que uma avaliação da aprendizagem diagnóstica, ao invés de somente atribuir notas, né, essa avaliação mais quantitativa. Nesse sentido, a própria Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ela reconhece, assim como o município de Sobral, aí no Ceará, que a educação básica deve então visar a formação e ao próprio desenvolvimento humano global, que implica compreender a própria complexidade e não linearidade desse desenvolvimento. E com isso rompe-se com visões reducionistas, que privilegiam essa dimensão intelectual, no caso cognitiva, ou mesmo uma dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança. Ou seja, ver a criança num todo, uma visão mais horizontal, uma visão mais vertical e uma visão realmente como um todo. Isso tanto de crianças quanto de adolescentes, jovens e também aí de adultos. E considerando então como sujeitos da própria aprendizagem. E com isso, promover uma educação voltada ao seu acolhimento, o reconhecimento, o desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. E além disso, a escola, como um espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, ela deve se fortalecer na prática é, coercitiva de não discriminação, não preconceito e também respeito às diferenças e à diversidade. E com isso observamos que a educação do município de Sobral ainda compreende que todo o processo de ensino, aprendizagem e avaliação mesmo, ele não se efetiva apenas com o direcionamento do professor, envolve toda uma equipe escolar, focando nas políticas públicas de qualidade, com investimentos, formação de professores e decisões mesmo então em rede, né? Na busca então por respostas sobre como formar o ensino dinâmico, tanto para os alunos quanto para os professores, ressaltando-se o uso de jogos e de atividades lúdicas como estratégias de ensino que podem, com isso, digamos, contribuir para despertar esse interesse dos alunos pelas atividades e, consequentemente, para a melhoria do desempenho nesse processo de aprendizagem. E ainda, nesse sentido, a própria Base Nacional Curricular Comum, ela também está, digamos, comprometida no que se refere à construção intencional
de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e mesmo os interesses desses estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea com isso. Isso supõe, então, senhores, considerar essas diferentes infâncias e juventudes e as diversas culturas juvenis e o seu potencial de criar formas, então, de existir. Analisando com isso o contexto educacional aí de Sobral e a sua importância de tornar essas aulas mais atraentes e como melhor mesmo resultado de aprendizado para o aluno, onde essas orientações apresentadas pela própria Base Nacional Curricular Comum considerar também algumas situações. Vejamos então. Pensamos em uma escola do ensino fundamental. Nos anos iniciais, né, temos então uma turma do primeiro ano. Aí, no caso, né, com uma faixa etária então de 6 anos. E nisso temos nessa sala 32 alunos. E nisso temos uma questão. A professora da turma ela não utiliza de atividades lúdicas para alfabetizar essas crianças, porque ela alega não dispor de recursos lúdicos na escola para desenvolver esse processo de alfabetização. Bem, já vamos falar um pouco mais desses textos aqui, tá? Temos algumas questões aí que eu desafio vocês a formarmos esse fórum, grande fórum de discussão e deixe também as suas respostas aqui embaixo nessas questões específicas desse caso. Primeira questão. Primeiro contextualizamos ela. Né? Pensamos que no Brasil temos então a própria Base Nacional Curricular Comum, que é um documento regimental que tem como objetivo nortear os currículos, as propostas pedagógicas de ensino das unidades federativas e das escolas públicas e privadas. E neste documento, destaca-se também que a importância de integrar as estratégias metodológicas desenvolvidas a partir da própria ludicidade que permite aos estudantes uma ressignificação das vivências do cotidiano por meio de percepções e experiências, bem como destaca um dos maiores desafios da educação brasileira, que é garantir essa equidade, onde todos os alunos deveriam ter as mesmas oportunidades de aprendizagem. Isso independentemente de onde estudam ou da sua classe social. E com isso, considerando essas afirmações, destacamos também que são as 10 competências apresentadas na própria BNCC. E agora que você observou todos esses dados, né, e pesquisou realmente os documentos, definimos então e descrevemos com suas palavras, né? O que são flexibilização e adaptação curricular, enfatizando o porquê e a flexibilização curricular, como ela é importante. E essa questão aí, pensando, tenta de desenvolver essa questão com 500 caracteres. Pensamos nessa questão em 500 caracteres. Por exemplo, uma segunda questão. Também pensando na resposta dessa segunda questão, também em 500 caracteres. A flexibilização e a adaptação curricular, ela pode, então, enfatizar o trabalho com a ludicidade, e esta que é uma das estratégias metodológicas observadas por pesquisadores em diferentes situações e contextos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. E com isso, busque, então, pesquisar 2 projetos que foram desenvolvidos pela própria Secretaria do seu estado, independente de qual seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, independente do seu estado específico. E que envolvam, então, questões como a própria ludicidade, a própria recreação, aprendizagem, brinquedoteca, por exemplo. E desses projetos pesquisados por você, relate então como a própria ludicidade ela contribui para esse processo de aprendizagem destes alunos. E tente também descrever essa questão, então, em 500 caracteres, por exemplo, para não termos uma resposta muito longa. E essa terceira questão aí, tente desenvolver em mais caracteres, em 1000 caracteres, contando com os espaços, tá?
Pense agora na sua região, na sua cidade, no contexto em que mora, em que trabalha realmente. E alguma cidade vizinha, mesmo caso a sua não tenha. Tendo como referência o caso que nós expomos aí, por exemplo, de Sobral, tendo isso como um espelho para a construção do seu trabalho. Agora analise se é possível essa professora que nós destacamos desenvolver então boas estratégias de ensino, mesmo sem dispor de recursos fornecidos pela escola. E com isso também descreva 3 metodologias de ensino que podem ser desenvolvidas para qualquer ano do ensino fundamental 1, anos iniciais no caso, levando em conta a sua formação, ou seja, as competências relacionadas ao curso que você está cursando, as metodologias que podem fazer uso dos recursos lúdicos, tais como jogos, brincadeiras, enfim, lembrando que todas devem então atender aos alunos dos anos iniciais e considerar mesmo o uso de materiais adaptados para, digamos, desenvolver as suas propostas metodológicas. Então, tente desenvolver todas essas 3 perguntas, então, nesse caso específico, em no máximo 2.000 caracteres. Mínimo 1.000 e no máximo 2.000 caracteres. E deixe aqui embaixo as suas respostas para que possamos, então, dialogar mais sobre as suas considerações e refletir mais sobre isso e fazer disso aqui também um grande fórum para discussão desses assuntos. Beleza? E onde, professor, eu encontro mais sobre esses assuntos, sobre a Base Nacional Curricular Comum, sobre o uso de jogos, sobre alfabetização, questão de ferramentas de aprendizagem, nesses artigos, que eu também vou deixar aqui embaixo, onde você encontra tanto na própria Base Nacional Curricular Comum em dados do MEC, né? Esse artigo aqui da Marjorie com uso de jogos como mediadores da alfabetização, esse outro artigo da Janete, né? Janete Maria e outros autores sobre a confecção de jogos e materiais alternativos, bem como esse texto da Caroline sobre alfabetização e esse texto aí de Lídia da Silva Rodrigues sobre jogos e brincadeiras. Todos esses grandes artigos, em breve também vamos explorar mais cada um deles, também vou deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Qualquer coisa aí, dá um toque para mim. Abraço a todos vocês e até um próximo momento.